trabalhistas brasileiras ganharam impulso no primeiro governo de Getúlio Vargas. Em 1943, ele decretou a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, unificando toda a legislação existente no país. A partir de 1988, a Constituição brasileira passa a reconhecer direitos trabalhistas essenciais, inéditos, hoje incorporados definitivamente ao cotidiano das relações formais do trabalho. Jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, 13º salário, direito ao aviso prévio, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade e direito de greve são alguns exemplos. Para os brasileiros que ingressaram no mercado de trabalho já sobre a vigência da Constituição de 1988, pode parecer que tais direitos, hoje comuns nas relações trabalhistas formais, sempre vigoraram no país. Para falar um pouco mais sobre os direitos e deveres do trabalhador, estamos recebendo hoje no Cidadania em Pauta a advogada do trabalho, Daniela Parisotto Caposli. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Daniela. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Ok. Bom, a gente falou sobre a consolidação das leis de trabalho, que foi criada em 1943. O que mudou de lá para cá? Muita coisa mudou desde 1943. O Fundo de Garantia, por exemplo, o Sistema Único de Previdência Pública, que é o atual INSS, a própria Constituição de 1988 trouxe algumas inovações e solidificou o trabalho, a importância do trabalho como inclusão social. As inovações foram algumas daquelas que você mencionou, como o direito de greve, a licença maternidade de 120 dias, a criação da licença paternidade, a auto-organização sindical, incentivo às negociações coletivas, 1/3 de férias. É difícil pensar, Daniela, quando não existia isso, porque, como até falei no começo, isso é tão comum hoje, né? E como era essa relação de trabalho antes de tudo isso? Fica difícil, até você também não vivenciou isso, né? Mas deve ter um pouco de ideia, né? Quanto que isso trouxe de benefício para o trabalhador, com né? Certeza, com certeza. Trouxeram vários benefícios, sim. Inclusive, a automação criada na década de 90, os novos modelos de produção, geraram a flexibilização de alguns direitos já criados. Quer dizer, esses criados em 1943 e 1988 também já estão flexibilizados por causa do desenvolvimento, né? Exatamente. O que seria essa flexibilização? Essa flexibilização, ela consiste num tratamento das questões trabalhistas de acordo com a conjuntura da economia, dos trabalhadores, da empresa. Ela vai visar sempre a diminuição de demissões, a manutenção máxima dos postos de trabalho. Ela vai dar um tratamento diferenciado para várias categorias de trabalhadores. Ela vai estabelecer alguns direitos ali em diferenciadas categorias, inclusive do porte da empresa, pequena, média ou grande empresa. Quer dizer, a gente pensa em flexibilização, a gente pensa assim, em menos direitos para o trabalhador. É certo pensar assim? Não necessariamente. Ela visa garantir a diminuição dos postos de trabalho. Então, ela busca sempre a diminuição das demissões. Certamente não haverá prejuízo ao trabalhador com essa flexibilização. Bom, a carteira de trabalho, qual que é a importância dela para o trabalhador? Com a carteira de trabalho assinada, o trabalhador ele vai garantir alguns direitos ali, como o 13º salário, o fundo de garantia, o aviso prévio. Ele vai estar inscrito como segurado obrigatório no INSS e garante o recebimento de alguns benefícios, caso necessário. O auxílio-doença, o auxílio-doença acidentário, até a pensão por morte, se for o caso. As pessoas têm noção desses direitos? Olha, os direitos básicos, a maioria deles já ouviu falar. Muitas vezes, tecnicamente, não. O que é uma coisa ou outra, a parte técnica do assunto, pode ser que não, mas elas têm bastante noção, sim, dos seus direitos.
Daniela, todo empregado, quer dizer, todo trabalhador é empregado? Não, nem todo trabalhador é empregado. Qual que é a diferença nisso? A CLT, ela traz aquele trabalhador empregado com carteira assinada. Mas tem o trabalhador autônomo, né, que é o prestador de serviços. Nós temos o trabalhador eventual, como a diarista, por exemplo, né, é uma trabalhadora sem um vínculo de emprego. Temos o trabalhador avulso, que é aquele organizado pelo sindicato de classe, e o exemplo mais clássico disso é o portuário, né? E o empresário, que é o proprietário de algum estabelecimento, qualquer que seja o ramo. Todos esses tipos de trabalhadores têm seus direitos assegurados? Tem sim, porém não na CLT, que trata exclusivamente do trabalhador empregado. Como que se distingue o contrato de trabalho do contrato de empreitada? O que quer dizer isso? No contrato de empreitada, o empreiteiro ele é contratado para executar uma determinada obra. Ele pode executar diretamente essa obra ou através de terceiros, não necessariamente ele. Não existe aí o requisito pessoalidade. Não há vínculo de emprego com o dono da obra. Ao dono da obra só vai caber o pagamento daquela contratação, da obra a que ele contratou o empreiteiro. Quer dizer, ele contrata uma pessoa que vai contratar outros trabalhadores. Não Quem necessariamente. é responsável pelos outros trabalhadores seria o empreiteiro. Exato. Há trabalhadores que são contratados por tempo determinado. Há alguma restrição legal para isso? Sim. O contrato por tempo determinado, ele é aquele contrato que tem um prazo definido para acabar. Pode ser medido através de dias, meses, obras, enfim. E ele pode ser utilizado apenas em 3 casos. Naqueles casos em que o serviço tem a natureza transitória que justifica a pré-determinação do prazo, que são os casos de, por exemplo, substituição de uma empregada que saiu de licença gestante. Você vai contratar outra por tempo determinado até que aquela volte. Aqueles outros casos de caráter transitório de atividades, por exemplo, o safrista, o pedreiro e o contrato de experiência de 90 dias. Quer dizer, fora esses casos, não se pode contratar por tempo. Além do que, ele tem uma característica que ele pode ser prorrogado apenas uma vez e não pode exceder o prazo de 2 anos. Uma característica do contrato. Até 2 anos, então? Até 2 anos. Bom, exato. E esse empregado que é contratado por tempo determinado, ele tem menos direitos que o outro? Não. Ele é a única coisa, por exemplo, que o aviso prévio, por exemplo, ele já sabe, ele não vai ter. Ele já sabe o tempo que esse contrato vai terminar. Então, ele não tem o aviso prévio que tem justamente essa finalidade. A não ser um contrato de safra que dependa do tempo, por exemplo. Aí sim é devido. Mas, via de regra, os direitos são todos iguais ao outro tipo de contrato, que é o comum, por tempo indeterminado. Bom, e a licença maternidade, como que ela é definida? Quem é o responsável pelo pagamento? É o empregador? No primeiro momento é o empregador, mas ele adquire um crédito junto ao INSS e vai fazendo os descontos conforme o mês. Ele assim? paga direto o salário daquela empregada que está de licença, os denominados salários maternidades, e ele cria um crédito junto à Previdência que vai podendo ser descontado nos meses subsequentes. Bom, e a partir de que idade o menor é considerado capaz para os atos trabalhistas? De 14 a 18 anos. Na verdade, a partir dos 14, o menor já pode trabalhar como aprendiz. A lei do aprendiz, ela estendeu essa idade para 24 anos, visando a diminuição de desemprego para aqueles que entram tarde na escola. E esse menor aprendiz, ele vai exercer atividades necessárias à sua formação, tá? Agora, ele pode trabalhar também como empregado comum, de 16 aos 18 anos. Porém, ele vai gozar de alguns privilégios. Ele não vai poder trabalhar à noite, ele não vai poder trabalhar em atividades periculosas, insalubres. E também tem o caso do menor assistido,
que também é a mesma idade, de 16 aos 18 anos, ele vai trabalhar junto a uma entidade governamental ou não governamental, no desenvolvimento pessoal e social. Ele trabalha apenas 4 horas e não tem vínculo de emprego com a entidade. Vamos voltar um pouquinho à licença maternidade? A gente fica pensando assim, porque é um direito que já está mais do que notório, né? Mas ainda existe problemas com relação a isso? Assim, tem empresas que criam empecilhos ou as mães se sentem prejudicadas nessa fase? Sofrem pressão? Não deveria existir, pelo menos, né? A partir do momento que a mulher é gestante, ela tem ali uma estabilidade, né? É criada uma estabilidade em que ela não pode ser dispensada nesse momento. Até a data do parto, quando ela sai de licença durante os 120 dias e tem o direito ao retorno. Então, nesse momento, é criada uma estabilidade, ela não pode ser mandada embora nesse período. A gente fica pensando, quer dizer, quando foi criada essa lei, por exemplo, da maternidade, da licença maternidade, deve ter criado uma polêmica enorme. A mulher não vai conseguir mais emprego, né? Sempre quando há essas mudanças na lei trabalhista, se chega a essa conclusão de que vai ficar mais difícil para o empregado. Você concorda com isso? Olha, de fato, ele vai ter uma empregada que nesse momento ela não vai estar prestando serviços, né? Isso ele já está sabendo do que vai acontecer. Então, alguns criam resistências na contratação de mulheres por esse motivo. Mas eu acredito que hoje em dia já não existe muito essa cultura de não contratar uma mulher. Bom, a questão do menor, que ele é recebido nessa empresa para fazer determinados trabalhos, como você mesmo falou. Há empresas que tiram desse foco e acabam utilizando esse aprendiz, vamos dizer assim, em outras atividades? Olha, esse tipo de contratação do aprendiz, ela tem um cunho social e ela obrigatoriamente vai servir para a formação do menor naquele curso que ele está fazendo. Então, assim, a intenção é que não seja desviado a finalidade da contratação do menor. Sim. Via de regra, eles têm que manter, até porque a lei do menor aprendiz, ela tem algumas exigências no sentido de estar mantendo contato direto com essa entidade que o menor estuda, com relação a notas, ao desempenho do menor. Então, não é desviada a finalidade. Bom, essa relação empregador-empregado é bastante conflitante. Vamos dizer aí as várias ações que existem na Justiça do Trabalho. Mas, assim, quando que o trabalhador vai perder o direito de reclamar? Porque a gente sabe que esse vínculo empregatício, ele pode terminar e esse direito ainda continua por algum tempo. Quanto que é esse tempo? A partir da rescisão do contrato de trabalho, o trabalhador tem até 2 anos para entrar na justiça caso haja alguma verba a ser pleiteada. E esse direito retroage a 5 anos. Por exemplo, ele, ainda que tenha mais tempo de trabalho, 10 anos, ele não vai alcançar os 10 anos, apenas os últimos 5 anos a partir da propositura da ação. Quer dizer, ele vai requerer dos últimos 5 anos de trabalho. Exato. Mesmo que tenha passado 2 anos, os 5 últimos anos de trabalho. Não, a partir da propositura. Aí ele pode, se ele entrar no último ele demorar 2 dia, anos, então ele só pode requerer 3. Ele pode reclamar 3, a não ser o fundo de garantia que tem uma prescrição de 30 anos. Sim. Ele pode reclamar os 30 últimos anos sem depósito ou depósito errado, por exemplo. O empregado, ele ao sair de uma empresa e ele achar que ele tem mais direitos do que ele recebeu, o que ele deve fazer? Olha, ele deve sempre consultar um advogado ou o próprio sindicato de classe, expor a situação e saber se realmente ele tem aquele direito. Porque, como nós falamos, muitas vezes eles sabem por cima do que eles têm direito. Eles conhecem alguns direitos básicos, outros não. Então, de repente, tem algum direito ali que ele desconhece e que ele pode estar pleiteando depois. Eu queria saber, Daniela, se os sindicatos, né, nesse caso que você citou, né, eles têm esse trabalho de estar ao lado do trabalhador nessa hora?
Sim, ele está ali para orientar o trabalhador naquilo que, não só que ele tem direitos, mas deveres também. Ele pode ir perante um sindicato para obter esse tipo de informação. Bom, tem empregados que acabam aceitando determinadas regras do empregador para continuar trabalhando. Isso acontece muito? Eu queria saber depois do nosso intervalo. A gente vai dar uma paradinha e volta já já. O GRAAC sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Hoje no Cidadania em Pauta estamos falando sobre direitos e deveres dos trabalhadores. E a nossa convidada é a advogada do trabalho, Daniela Parisotto Caposli. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando sobre essa flexibilidade do empregado em muitas vezes deixar direitos de lado para manter o emprego. Isso acontece muito? Acontece muito sim. Ele se submete à realização de várias horas extras, ele deixa algumas coisas de lado que seriam devido, porque é importante para ele naquele momento aquele emprego, né? Muitas vezes isso não vai ser cobrado depois, mas normalmente, dependendo do tipo de saída, dependendo do que ele venha a saber depois, porque muitas vezes ele não sabe o que ele está deixando de lado, o que ele está fazendo, ele pode reclamar na Justiça do Trabalho alguns direitos que foram aí escondidos ou que ele não tinha conhecimento. Você tocou no assunto das horas extras, né? O empregado ele tem o direito de não querer fazer hora extra? Olha, se houver uma recusa legítima, até tem direito sim. E as horas extras não é simplesmente ultrapassar a jornada, tem que haver uma previsão num acordo ou convenção coletiva para que o empregador possa exigir que essas horas sejam feitas. Via de regra, há um acordo coletivo de trabalho onde há a compensação dessas horas. Dessas horas realizadas a mais pelos empregados para posterior compensação. Que seria o banco de horas? Banco de horas. Qual que é o mais importante, ou assim, mais vantajoso para o empregado? O banco de horas ou o pagamento das horas extras? Olha, tem que primeiro observar o que dispõe esse acordo realizado perante o sindicato, né? Muitas vezes há uma alta demanda de trabalho, onde é necessário que sejam feitas horas extras no momento, depois uma baixa demanda, então ele pode compensar ali, sabendo que num primeiro momento, naquele determinado momento, ele vai trabalhar mais, ele vai fazer horas extras, depois ele vai ter uma diminuição da sua jornada. Eu queria que você me explicasse, Daniela, o que são as famosas casadinhas. As casadinhas da Justiça do Trabalho, né? Hoje em dia, o judiciário está bem em cima dessas casadinhas, que é quando o patrão ele quer pagar algumas verbas, normalmente as verbas rescisórias do empregado, alguns direitos que o empregado tem a mais, mas que pode ser pior se o empregado cobrar sozinho. Ele contrata um advogado para aquele trabalhador que ingressa na justiça, de antemão ele já vai sabendo o valor que ele tem para receber, né? E em audiência ele faz um acordo ali, dando quitação total ao contrato de trabalho, para depois ele não poder reclamar. E
muitas vezes, se o empregado descobre, né, esse procedimento fraudulento feito pelo empregador e consegue comprovar essa coação, né, o fato dele ter ido lá e ter sido coagido a receber somente um valor determinado, que ele teria direito a mais, por exemplo, ele pode entrar com uma ação visando desconstituir e receber mais. Esse Mas acordo. deve ser difícil de provar isso, né, Daniela? Não é fácil, não. Há de se bem desconfiar, complicado. né, se o patrão vem e apresenta um advogado, né, para o empregado. Né? Normalmente, assim, os juízes perguntam se o trabalhador ele está ciente daquilo que ele está recebendo. Dificilmente se tem uma casadinha hoje, né? Porque Mas o isso já judiciário aconteceu está bem de bastante, olho né? nisso. Já aconteceu bastante, já aconteceu. Bom, a gente falou até agora sobre os direitos do trabalhador. Eu queria saber um pouquinho dos deveres também. Os deveres dos trabalhadores, além do bom senso que cabe em qualquer lugar, né? A assiduidade do trabalhador, a boa convivência, a boa conduta perante os colegas, a obediência às normas, ao regulamento daquela empresa, ao bom senso em geral, daquilo para cumprir a finalidade daquilo que ele foi contratado. É sempre... Quer dizer, o trabalhador também tem que ter essa noção de que ele está ali para executar um determinado serviço e que ele é pago para isso. Exatamente, né? Ele não está fazendo nenhum favor ali, né, para o empregador. Tem pessoas que deturpam essa situação também, né? A gente só está falando dos direitos do empregado e a gente sabe que também tem pessoas que não sabem reconhecer os seus deveres. Só ficam pensando nos seus direitos, né? Exatamente. Acontece muito mesmo. Bom, agora, mas com certeza os direitos aqui são mais importantes, né? Sem a gente ressaltar, porque, na verdade, a relação de empregado de empregador e empregado, é lógico que o empregador está procurando um lucro, né? Para ele é importante que ele tenha a força de trabalho com o menor custo possível. Quer dizer, que o empregado tem que estar atento a também os direitos, né? A gente pode falar, por exemplo, o empregado, ele tem direito a faltar ao serviço? A CLT ela estabelece alguns direitos de falta sem o desconto no salário do empregado. Em caso de casamento, são 3 dias consecutivos, de falecimento do cônjuge, descendente, ascendente, irmão, qualquer outro dependente constante na carteira, são 2 dias. Para o alistamento militar, ele pode faltar 2 dias não consecutivos. Para doação de sangue voluntária, ele tem direito de se ausentar sem o desconto. Para a prestação da prova do vestibular para ingresso no ensino superior. Para comparecer em juízo também, o tempo que for necessário. Esses dias faltantes não serão descontados. Uma questão de ir ao médico, por exemplo, como que entra nessa situação? Aí é uma falta justificada, né? Ele justifica com um atestado médico. Ele precisou se ausentar. Também não será descontado? Não. Uma falta justificada, né? Não será descontado. Qual que é a jornada de trabalho? Porque cada tipo de trabalho requer uma jornada. Como que ficou estipulado isso? Via de regra, são 8 horas diárias ou 44 horas semanais, né? Essa é a jornada básica de trabalho. Tem os turnos interruptos de revezamento, que são 6 horas, né, com 15 minutos de intervalo, podendo exceder, havendo previsão, em acordo com a convenção coletiva, com as horas extras. A gente ouve falar assim que, devido ao desemprego, é possível que essa jornada seja reduzida. Você acredita nisso? Das 40 horas semanais, até para criar novos postos de trabalho? Essa redução para 40 horas de trabalho não é simplesmente uma redução de jornada, tem várias implicações. Não sei se isso de fato vai acontecer. Talvez até aconteça, mas nesse momento para flexibilizar, nesse momento de crise, né? Para flexibilizar aí as relações de trabalho, não diminuir os postos de trabalho, não haver dispensa.
Mas é uma situação conjuntural mesmo da economia. A gente falou em vários tipos de empregados, né? Entre eles, os empregados domésticos. Qual a diferença de direitos que eles têm dos demais? O empregado doméstico, ele tem vários direitos equivalentes ao empregado comum, né? Trazidos pela Constituição. A única coisa que diferencia bastante é a questão da opção pelo fundo de garantia, né? É a opção ainda do empregador, o recolhimento do fundo de garantia, o pagamento do fundo de garantia, né? Para que ele depois até possa sacar e receber o seguro-desemprego. Via de regra, os demais direitos são os mesmos. A questão do vínculo empregatício, né? Muitas pessoas têm diaristas, né? Trabalham como diaristas ou a pessoa contrata um diarista. Qual que é a relação desse vínculo empregatício? Quanto que essa pessoa passa a ter direitos de um outro trabalhador? Olha, depende muito de interpretação, né, essa questão de vínculo. Havendo continuidade e a não eventualidade, muitos juízes entendem que 2 dias na semana basta para a pessoa ter direito ao vínculo. Via de regra, ainda não. A maioria entende que acima de 3 dias, né, além de 3 dias, aquela empregada, aquela diarista comparecendo naquela casa para fazer os serviços. A gente não pode negar que tem muitos trabalhadores que acabam acostumando a entrar com processo na Justiça do Trabalho. Eles trabalham por algum tempo, aí torna-se uma prática isso. Aí entra com processo, requerendo, fica um tempo parado. Isso acontece muito? Acontece bastante na mão de obra operária, né? Eles veem ali aquela oportunidade de receber um seguro-desemprego e estar fazendo um bico. Eles pensam no saque do fundo de garantia, por exemplo, que ele vai ter um dinheiro a mais para viver aqueles meses. Já na mão de obra mais qualificada, não existe tanto essa cultura. A questão desse seguro-desemprego ser uma opção de melhor renda é complicada. A gente percebe o quanto que os salários são baixos no país, né, com relação a esse tipo de empregado, né? Não, e até uma fraude, né? Porque se o trabalhador ele continua trabalhando, por exemplo, trabalhando ou naquela empresa ou não, ou em outra empresa e recebendo o seguro-desemprego, isso é até crime, né? Ele jamais poderia estar fazendo isso, ele está lesando aí os cofres públicos de uma certa forma. Que tipo de sanção ele pode receber se for provado que o empregado ele recebe o seguro-desemprego, mas está trabalhando? Ele pode responder pelo crime ou de estelionato ou apropriação indébita. Tem 2 entendimentos aí. Eu queria saber assim, qual o perfil do empregado que mais procura a Justiça do Trabalho? Existe? Não. Aquele trabalhador que se sente lesado nos seus direitos, ele vai procurar. Como eu te falei, o trabalhador, a mão de obra operacional, talvez um pouco mais, porque é um tipo de trabalho em que facilmente ele encontra emprego em outras empresas, né? Mas hoje em dia, aquele que se sente lesado, ele vai procurar seus direitos, sim. Dificilmente alguém deixa passar batido, né? Bom, na sua opinião, isso é importante? O trabalhador deve continuar buscando seus direitos? Nosso tempo está acabando, eu queria que você desse esse recado final para quem está nos assistindo. É importante que vá procurar seus direitos? Ele deve ir atrás disso? Sim, ele tem que primeiro se certificar se ele está sendo lesado ou não. E constatando isso, ele deve sim buscar a reparação desses direitos. Porque muitas pessoas têm medo de que isso seja dificultoso depois para ele arrumar um outro emprego, né? As chamadas listas negras, né? Via de regra, não tem como uma empresa pesquisar na Justiça do Trabalho se um trabalhador ingressou ou não. Até é uma discriminação, é vedado por lei, isso não é permitido. Porém, uma cidade de menor porte, facilmente as pessoas sabem quando isso acontece, né? Facilmente. Agora, não que isso tenha que servir
para que ele seja discriminado. Muito pelo contrário. Normalmente, se ele foi até a justiça reclamar algum direito, é porque ele foi lesado. Via de regra é isso. Quer dizer, deve ir então buscar seus direitos. Deve sim, deve sim. Queria agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. E eu agradeço você aí de casa também, que ficou com a gente até agora. Espero você no próximo programa. Até lá.